Meus amigos, final de expediente dessa quarta-feira, 15 de julho de 2021, um dia bastante corrido, mas resolvi tirar um tempinho aqui para repercutir com vocês um pouco do tema jurídico do nosso artigo semanal aqui no escritório. O tema jurídico do nosso artigo foi a chamada uso capião familiar prevista no Código Civil Brasileiro aí há pouco tempo, há poucos anos. O título do artigo foi até marido que abandona o lar perde a sua parte no imóvel. Agora, evidentemente, não é apenas o marido ou o companheiro, né? A mulher também é companheira que abandona o imóvel naquelas condições previstas naqueles requisitos do artigo 1240-A do Código Civil, também a mulher perde a sua parte, a sua metade desse imóvel familiar, tá certo? Afinal, desde a Constituição de 1988, atualmente vigente no Brasil, Constituição da República, se reconhece direitos e obrigações iguais tanto a homens quanto a mulheres. Não poderia ser diferente. Então, nós tratamos nesse artigo daquela situação onde companheiro ou companheira, cônjuge ou a cônjuge, um belo dia, resolve sair do lar familiar, abandona mulher e filhos, abandona marido e filhos e permanece longe do lar, sem dar notícias, sem cuidar da família, sem cuidar do próprio imóvel, né? Sem fazer questão, sem questionar aquela sua parcela do imóvel por um período igual ou superior a 2 anos. Acabo de falar aqui de alguns requisitos, mas para aquele que ficou adquirir a metade do outro que foi, é preciso que aquele que ficou cumpra, preencha todos os requisitos presentes no artigo 1240-A do Código Civil. Tá certo? Se configurar no caso concreto, se forem preenchidos no caso concreto todos aqueles requisitos, o companheiro ou a companheira que permaneceu no imóvel por esse período, igual ou superior a 2 anos, adquire pelo uso do tempo, pelo uso pacífico, pela posse pacífica daquele imóvel, adquire a metade daquele que se foi, daquele que abandonou, sem mais nem porquê, o lar materno, tá certo? Portanto, é preciso que nós entendamos melhor esse contexto e não sejamos mal informados a ponto de pensarmos, segundo aquele mito bastante corrente, já há muito tempo, de que o abandono, chamado abandono de lar, se configura quando apenas o homem ou a mulher sai de casa. Muita gente dizia que até por um período de 1 ano, quando não é isso. Não é? E sair de casa, basta sair de casa, também não. A saída, o abandono do lar tem que ser voluntário. A pessoa tem que, para perder, ela tem que ter saído, abandonado o lar por uma opção. Uma opção voluntária. Ela não pode ter sido, por exemplo, estamos diante, em determinada situação, de uma mulher vítima de violência doméstica familiar e que, para preservar a sua integridade física, corporal, psicológica, moral e também de seus filhos, ela se vê obrigada a abandonar a casa que mora com esse marido agressor para não acontecer coisa pior. Essa mulher não saiu de casa voluntariamente, não é? Ela foi forçada a sair para se preservar. Então, ainda que essa mulher passe 2 anos ou mais fora de casa, ainda que até se cumpra alguns outros requisitos do artigo 240-A, a voluntariedade, a vontade, a espontaneidade não houve, ela foi forçada a sair. E assim também se fosse o caso de um homem que sai por algum motivo para se preservar, tá certo? Então, essas são informações bastante úteis. Acontece, não é uma situação tão rara, de pessoas adquirirem a parte daquele que se foi, daquele que abandonou voluntariamente o lar, elas adquirem essa parte pelo chamado abandono do lar ou a chamada uso capião familiar, tá bom? Aqueles que estiverem vivendo situações parecidas ou tenham amigos familiares vivendo, procurem um profissional especializado na área que poderão dar as melhores referências e orientações no caso concreto, tá bom? Espero que seja de alguma valia esse comentário e até a próxima. Uma boa noite, tudo de bom.